Tá, já começamos aqui com o pai do Chihiro se alimentando finalmente. Delícia! Isso aqui é mesmo onigiri? Tá tão fofinho. Delicioso, não é? Eu não tanco muito a cara desse maluco, pô. O cara parece que saiu de um criador de personagem de RPG, pô. A compressão feita de forma perfeita e a harmonia do arroz com o ar são os segredos para os meus onigiris transcenderem outros onigiris. Caraca. Técnicas de onigiri. Que maneiro. Subaru Urita. Eu li o seu livro muito tempo atrás. Oh, você é bem diligente. Que diligente que nada. Você escreveu apenas um monte de bobagem, não é não? Tu só tava metendo caô naquele livro, né? Só foi pra vender, né, velho safado? Eu sabia. Caras como você sabem dizer que é mentira por meio de tentativa e erro. Muito bem. Muito bem. O moleque indo testar as teorias do livro do cara e dando tudo errado. E ele manda essa. Nem vem com esse muito bem. Foi uma grande perda de tempo. O moleque batendo a cabeça tentando entender a porra do livro só porque o velho achou que seria muito engraçado sair espalhando mentira por aí. Não foi tudo em vão, ao passo em que aprendeu a identificar mentiras. Você começou a construir uma lógica interna confiável. Não, eu te enganei, né? Tipo assim, pô, tu caiu no meu conto, né? Caiu no conto do larápio bigodudo. Mas tu aprendeu a não cair mais em mentiras, né? O cara tem a lógica de um golpista, pô. Que cara bom. Como é? Se um Zé Ninguém vai ler aquilo, vai desistir, porque não vai entender. E assim, apenas os ferreiros de espadas mais habilidosos vão restar nesse mundo. Um mundo em paz. Quero meu dinheiro de volta. Vou te dar mais uma porção. Ah, tá bom, estamos quites agora. Coitado do pai do Chihiro, mané. O quão morto de fome você está, afinal? Sendo um ferreiro do seu nível, com certeza receberia algum título bem rápido, se trabalhasse de forma pública. Tá, ficou quieto? Com um título, poderia vender mais caro, e ainda não teria mais que passar fome, certo? Estava muito gostoso. Ganhar meu pão de cada dia vendendo armas que matam pessoas, isso foi algo que sempre me deixou desconfortável, tá? Mas tudo bem. Dentro desse contexto, devo tentar forjar boas espadas, ou seja, espadas que protejam as pessoas, tá? Mas é algo que protege uma pessoa talvez serve para matar, né? Continua sendo isso. Títulos como Tesouro Nacional Vivo e coisas assim fazem eu sentir que esse tipo de ofício é bem visto e recebido de braços abertos. E isso me dá medo, tá? Aí o velho ficou quietinho. Ah, não é que eu esteja fazendo pouco de você nem nada. Tô falando de como é pra mim. Ainda assim, se ficar morrendo de fome, não vai ter forças para lutar contra isso. Bem pertinente, hein? É, eu também sei disso. Você tem ambições, não tem? Sim, quero forjar a melhor espada. Eu conto a vocês quanto a espada que ele vai forjar. Que é realmente a melhor das espadas. O problema é que essa espada aí tá sendo um problemão, hein? Agora que eu vi aqui que o overlay da cadeira tá por cima, pô. Bagulho feio. O que é essa melhor espada? Eu não sei. É por isso que eu forjo milhares e milhares de vezes. E é por isso que você precisa de dinheiro. O cara tá achando que matéria-prima é de graça, pô. Tá? Aí o quadro aqui dos caras que quando eles foram lá pra missão, pro encontro. 20 de março, após ser finalizada a conferência de Hiroshima, Tokushiba retornou ao Japão com os cadáveres dos outros 6 membros que foram à conferência junto com ele. O cara te humilhou, te deixou vivo para passar a mensagem e tu ainda teve que ir e pegar o cadáver dos seus colegas. Porra, só um pouquinho traumático, né? E ainda ficou à beira da morte. É o velhinho que eu esqueci o nome. Como o Shiba está? Devido aos vários golpes que recebeu, ele sofreu mais de 20 fraturas e teve danos nos órgãos internos. Graças à cura por meio de feitiços, ele conseguiu se recuperar o bastante para conseguir responder nossas perguntas, mas não creio que ele volte à ação tão cedo. Caralho, tudo ferrado. Aí o pessoal aqui que viria a formar Kumanagi, né? Às 4 da tarde, no mesmo dia, no departamento de feitiços. Mikaboshi, um clã de feiticeiros que governou o Japão antigamente. Esse povo deveria ter sido destruído há muito, muito tempo. Jamais poderia imaginar que estariam escondidos no fundo do mar até agora. Quais são as demandas deles? A primeira coisa que demandaram de nós foi a devolução do Datensen
que mineramos em Irishima. Além disso, os territórios de 3 das nossas prefeituras, Tóquio, Chiba e Kanagawa. No entanto, eles alteraram as demandas deles após a batalha. A lista final está aqui. Caraca, os caras ainda pediu mais coisa, pô. Nosso Shiba deve ter ficado muito puto, cara. Que humilhação completa. Agora vamos aos negócios. Muito tempo atrás, meus ancestrais foram perseguidos pelo Soga. Tá, então vai querer a eliminação do clã. Quando meus ancestrais fugiram para a última ilha, eles estavam apenas rezando pelo bem-estar do clã. No entanto, graças à princesa dos Soga e à sua profecia, fomos alvos de acusações sem fundamentos de estarmos agindo com uma malícia que ela viu nas entrelinhas e fomos afundados no mar devido ao poder gravitacional de Kurotsuji. Tá, então foi a profetisa daquela época que o herói foi lá e afundou o povo dos caras. Vão criar vingança contra ela? Os Soga ainda estão bem, tá? Caraca, a cara do Shiba, pô. Mesmo agora, ainda tem uma princesa, não é? Puta que o pariu. As demandas finais de Shokoku são as recuperações do Danseiki de Irishima e a princesa dos Soga. Então o objetivo deles é mesmo se vingar dos Soga. O sistema de origem que cerca os... não são dos Sogas, né? Mas do Japão inteiro, né? Como eles mesmos dizem, né? Querem retaliação contra os Sogas e quem cresceu sobre a vitória deles, né? É uma retaliação contra o Japão inteiro, né? O sistema de ordem que cerca os feiticeiros deste país vem de uma tradição que tem raízes que se centralizam no clã Soga ao longo da história, com a princesa dos Sogas sendo símbolo e pilar principal. Perdê-la significaria o colapso de tudo isso. Esse é o objetivo deles. Não. Os Sogas precisam ser destruídos. No entanto, o sangue deles tem valor. A princesa dará luz a um filho meu. Tal velhinho esquisito quer casar com a princesa. Cara, aonde que vai essa história, mané? E depois disso, mataremos todos os Sogas. Feitiços também residem no sangue. E é assim que os feitiços estabelecem as suas raízes. O objetivo deles é dominar, usando o sangue dos Soga. Eles querem tentar tomar o controle desta ordem. Peraí, como é que eles sabem sobre a nossa ordem oculta? Ao que parece, eles sabiam até mesmo do nome Datenseki. É possível que eles tenham conseguido uma informação geral sobre tudo isso, de algum idiota que não era um oficial do governo e esteve por Irishima. Caguetaram, mané. E quanto a ela? Ela desmaiou por volta do momento em que a conferência acabou, mas recobrou a consciência agora. Dito isso, ao que parece, após os eventos de Irishima, uma enxurrada de novas profecias surgiram para ela. Será que essa foi a causa principal dela ter perdido a consciência? E então, caraca, agora eu tô passando mal completamente, pô. Aí lembrando lá do carinha deles, o inferno está por vir. A posição do governo é rejeitar firmemente essas demandas. A justificativa deles para os atos bárbaros cometidos nesta ocasião é desprovida da legitimidade. Além disso, o governo estabeleceu o exército de estratégias antifeitiços ao longo dos últimos 2 anos. O plano é prosseguir com a ampliação dele. Com certeza é tudo bucha pra caralho. Não vão durar nem 2 segundos lutando. Igual todo o exército ultra mega preparado de Kakura Batman, né? É sempre isso, faz... Não, eles são os melhores dos melhores, são elite. Passa 2 segundos e os caras são brutalmente mortos, sem conseguir fazer nada. As medidas mais específicas foram deixadas a cargo do Departamento de Feitiços, mas não é o bastante. Tá? O cara preocupado, a singularidade que era o Hiroto Soga, ele era o mais forte de nós, sem dúvida. Aquele homem poderia silenciar um clã poderoso inteiro sozinho. E levando em conta ainda os outros 3, que eram tão capazes quanto ele, estavam formando o pelotão mais poderoso da história e foram randomizados. E ao que parece, o príncipe deles, ou seja lá quem for que passou por cima deste pelotão sem assistência alguma,
Quando tudo acabou, ele se sentou, ele sentou-se num sofá sem um arranhão sequer, mandando apenas uma pessoa viva de volta para o Japão. E nossos inimigos ainda têm mais 5 pessoas com o mesmo nível de poder. Não vamos conseguir derrotá-los apenas mandando mais pessoas para o combate. Temos alguns Kaiti guardados com aquilo, tá? São materiais finitos. Enquanto isso, o inimigo possui uma capacidade regenerativa extraordinária. A menos que os use no momento certo, não vai dar em nada. Tem alguns Kaiti. Eu não lembro disso sendo citado em Kagurabachi. É novo? Tá, o que eu encontrei aqui sobre Kaiti era o do moleque aleatório que entregou o Chihiro pros caras lá da Kumanabe. O molequinho que sobreviveu ao Sojo. Quando ele ia usar o feitiço lá dele antes do Sojo cortar o braço dele, ele falou Kaiti. Então tem alguma coisa envolvendo ele, né? Já que o líder voltou recentemente, ele também pode voltar a aparecer, né? Agora continuando. Se for para ter esperança em algo, o Gasha no Enkotsu. Não. Fomos atrás do clã Kagari, mas é complicado. Faz muito tempo que não surge ninguém para domá-lo. Se a coisa sair do controle, corremos o risco do continente inteiro virar uma terra arrasada. Mas, a menos que seja uma irregularidade daquela magnitude, se formos à batalha, isso só vai significar mais morte. Eu sei disso, mas. Aí alguém aqui levantando a mão, aí o pai do Chihiro indo visitar o Shiba, abriu a porta, Shiba, todo lascado e com a espadinha do carinha lá. Você deveria mesmo estar se mexendo? O tal do Assumi me contou. Eu tenho que agir. A espada. Um colega novato meu vai fazer 18 anos. Forge uma boa pra ele, falou? Tá. Aí o pai do Chihiro já começando a matutar na mente. Será que eu vou ter que fazer armas para a guerra? Aí o carinha lá assumir. A coisa que passou por cima do pelotão mais forte do Japão foi o poder do Datansenki. Nossos inimigos convergiram a energia imensa do Datanseiki nos feitiços deles. Isso é algo que já sabemos. É só isso. Parece até uma diferença esmagadora entre nós, mas é só o poder do Datanseiki. Dá até para dizer que essa é a única vantagem dos nossos inimigos. O que quer dizer? Que a chave para a vitória é conquistar o poder do Datanseiki? Nesse caso, a resposta já está praticamente dada. Já levamos 2 anos e ainda não conseguimos descobrir absolutamente nada. E o inimigo não demonstra nenhum sinal de pânico. Deve ser simplesmente impossível manipularmos aquela pedra com a constituição física que temos. É o cara ficando quietinho. É o Shiba. Caraca, mano, o Shiba tá muito detonado, pô. Rokuhira, o quanto que o Asumi-san te contou? Tudo. Tá? Ele sabe de toda a história. Você está dizendo que temos algum meio? O plano Yotou. Caraca. Plano Espadas Mágicas. Meia-noite, 31 de março. Começa a jornada de Rokuhira a fazer as armas mais fortes do planeta, que viriam a ser um problema gigantesco. Mas foi algo necessário, né? Tipo, esse é um bagulho que me pegou muito de Kagurabashi trabalhar esse lado do tipo. A gente tem armas muito fortes que podem ser usadas pelo bem das pessoas. Só que ao mesmo tempo que essas armas muito fortes podem ser usadas pelo bem das pessoas, elas podem ser usadas para fazer muita merda, se estiverem nas mãos erradas. Então entra sempre naquela discussão. Será que é bom mesmo que elas existam? Será que é certo mesmo usar elas, ter elas em posse? Porque você pode vir falar assim, é só dar para alguém que não é filha da puta. Mas aí o próprio Rokuhira, ele entregou as armas para quem era de confiança. Aí foi o santo lá da espada e o maluco saiu matando todo mundo, pô. O cara fez um genocídio. A pessoa pode ser uma boa pessoa naquele momento, mas até quando aquela pessoa vai se manter assim? Como você sabe que ela não vai se corromper? Como você sabe que ela não vai fazer merda? Como você poderia ter certeza que ela não se corromperia? É uma discussão muito boa que eu gostei muito que o autor de Kagurabachi trouxe, mano. E um outro detalhe interessante aqui, né? Voltando aqui mais pra cima.
que aqui, né, a interpretação da antiga princesa dos Sogas, né, a profecia dela, que ela viu nas entrelinhas que os caras estavam agindo de malícia, né? Tipo, dá pra puxar os dois lados aqui pela princesa dos Sogas daquela época já ser alguém propenso a ser contra os Mikaboshi, ela ter mentido na profecia, né? Falando, eles estão com malícia, ou pode ser realmente uma interpretação dela, mas só que no caso, os Mikaboshi estarem de malícia era só uma questão do tipo, os caras estavam com raiva de terem perdido a batalha, né? Só um bagulho do tipo. E não que eles viriam para destruir tudo. Poderia acontecer, poderia. Só que essa perseguição até o destruir uma ilha inteira para afundar os caras acabou gerando um problema gigantesco, né? É um bagulho que acaba dando mais camadas e complexidade para o que está acontecendo, né? E mesmo que os Mikaboshi eles sejam uns caras que parecem ser muito filha da puta, ainda tem muita gente ali que parece só ser umas pessoas querendo sobreviver, né? Até no momento em que esse cara aqui tá passando pelo ritual dele, ou qualquer coisa que seja aquilo lá que ele tá bebendo aqueles insetos, tipo assim, ele vai lá, passa a mão na cabeça de um bebê, tipo assim, é um monte de fiéis ali, né? São pessoas quase que parecendo que estão em desespero. Então, tipo assim, colocar todos no meio balaio, no mesmo balaio de, todos esses caras aí são os filha da puta que querem foder com o Japão, é meio errado, né? Mesmo que ainda sejam comandados e guiados por pessoas erradas, né? Principalmente esse velhinho aqui que parece estar muito. Não vou nem falar o que esse velhinho parece, mas esse velhinho aqui passa uma ideia errada pra cacete, mano. Tipo, a aparência, a forma como ele fala, dá a impressão de ser um filho da puta, né? E até esse carinha aqui, né, o príncipe dos Mikaboshi, ele mesmo passa uma vibe de ser alguém que não está agindo por interesse próprio. Tipo assim, interesse próprio, assim, individualista, mas pelo povo dele, né? Como é mostrado de novo naquele flashbackzinho dele durante a ascensão dele, coisa do tipo. Em que, tipo, ele tá lutando pelo povo dele, né? Pela libertação e pela prosperidade do próprio povo, né? Pelo menos até o momento, né? Vamos esperar aí pra ver se vai ter mais coisa desse bichão aí. Mas, no geral, foi isso, né? Se você curtiu o vídeo, considere deixar o seu like, se inscrever no canal. E valeu, falou e fui! Tchau!